Bom, vamos então ao nosso convidado de hoje, né? O Marcelo Lorencin, ele é o fundador e CEO da Shift, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Brasília, formado em Ciência da Computação pela Gannon University, nos Estados Unidos, MBA em Administração pela Universidade de Pittsburgh, presidente da Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Sistemas de Informação Laboratorial e integra um seleto grupo de CEOs do programa President Management em Harvard. Marcelo, muito bem-vindo. Bom, a ideia é a gente fazer um talk show. Como de costume, a gente não abre para perguntas no final, mas a ideia é que o Marcelo também, depois do término, ele vai ficar um pouquinho por aqui, e quem tiver dúvida pode perguntar pessoalmente, né? Muito melhor, né? Por terceiros. Marcelo, o nosso tema de hoje é saúde baseada em valor, né? Eu queria começar, para a gente contextualizar, você desse um overview do que é isso, o que é esse conceito que é novo para a gente, né? E você já está bem inteirado desse assunto. Primeiro, boa noite, né? É muito bom receber vocês aqui. A gente, desde que o Vladimir procurou a gente para apoiar o Grind, ele veio falar conosco e para nós é uma honra, e principalmente recebê-los aqui em casa, né? Então, abrir as portas e tê-los aqui é muito bom. Esse é um tema, né? Quando o Vladimir me ligou e falou assim, vamos conversar sobre alguma coisa que está acontecendo no setor de saúde. E aí eu sugeri para ele esse tema que realmente irá trazer muitos impactos na mudança do cenário de saúde no mundo. O que é medicina baseada em valor? Hoje, para contextualizar todo mundo, que a gente tem aqui desde médicos, professores, donos de universidades, até pessoas que estão começando, então tem um nível bastante diferente, né, de conhecimento do setor de saúde. Mas o que acontece hoje? Como é que o serviço de saúde no mundo, na sua grande maioria, isso está mudando, trabalha? Trabalha por volume, trabalha por procedimento. Então você vai a um hospital e se você ficar lá com apendicite durante 5 dias e tiver complicação, ou por algum procedimento que deveria ter sido feito antes, etc. e tal, independentemente da conduta do médico, o hospital é remunerado pelo volume, por exemplo. Então, quanto mais exames, mais o hospital recebe. Quanto mais honorários médicos, mais o hospital recebe. E isso tudo é uma forma um pouco diferente, né, do que a gente tem aprendido até as startups, né, do que é valor, né? Então, a gente já aprendeu que valor é investimento sobre resultado, não é isso? Né? Resultado sobre investimento. Resultado sobre investimento. E no começo dos anos 2000, com o crescimento do problema de saúde, que a gente sabe que é uma conta que não fecha, principalmente nos Estados Unidos, 2 professores da Universidade de Harvard, um deles muito conhecido, né, Porter, escreveu um livro, e a doutora Elizabeth escreveram um livro chamado Repensando a Saúde. Isso foi nos começos dos anos 2000, onde eles propunham mudar isso, né, trazer para o setor de saúde a mesma fórmula que acontece nos outros, ou seja, o que é valor? É o valor percebido, né? Então, o quanto as pessoas têm de resultado em função daquilo que ela está tendo de serviço versus o que ela está pagando por aquilo, o que ela está disposta a pagar por aquilo. E como trazer isso no contexto de saúde? Primeiro, você traz um impacto muito grande, né? Porque hoje a conta, como eu falei, para o procedimento, etc. e tal. E o que é valor no setor de saúde? Como é que você mensura o valor que um paciente está recebendo? Esse é um dos grandes desafios. Porque a gente fala que é a vida, né? Mas aí a gente entra em um monte de discussões, mas em suma, e qual é o custo disso? O custo é o procedimento? O custo é o custo que o hospital está tendo, ou o médico, tem médicos que a gente sabe, tem consultas dos mais diversos valores, ou é o custo, inclusive, do preço que o paciente está disponível a pagar, não só monetário, mas ele está disponível àquele tratamento? É aquele tratamento que ele quer fazer parte? É aquela experiência que ele quer? O quanto ele está disposto de investir do tempo, da vida, do esforço
para ter o resultado em função disso. Então é uma mudança muito grande quando a gente fala de medicina baseada em valor. Existem alguns caminhos do que a gente está falando, mas é trazer um outro pensamento para o setor em função da remuneração e trazer esse conceito de valor que até então não tinha, porque hoje, qual é o conceito do laboratório? Um procedimento, uma internação, um dia custa tanto, 2 dias custa tanto, uma cirurgia X custa tanto, um procedimento médico custa tanto. Lógico que tem as diversidades dos hospitais, etc. e tal, mas nunca pensando no valor que aquilo tem. E aí quando o Porter trouxe isso, ficou meio esquecido, e com o aumento hoje, com o cenário que a gente está acontecendo hoje, de cada vez mais pessoas mais informadas, né? Esse é o primeiro ponto. População envelhecendo, né? Então a demanda cada vez maior do setor de saúde. A conta lá não fecha, porque aí a gente tem uma demanda muito grande em função da remuneração, né? Como repensar tudo nisso e trazer o valor para dentro de uma maneira que possa fazer sentido para negócio, porque de todo jeito esses negócios têm que dar lucro, se eles não derem lucro não vai ter, e não esquecer o valor. Então é virar de ponta cabeça a fórmula. Esse é um ponto bem sensível, né? Custo dos fornecedores de serviços de saúde, né? Como que a medicina baseada em valor pode contribuir para esse desafio? O que muda nesse sentido? Então, quando a gente volta a falar do valor, o que é isso, né? Voltando lá na história do valor, não é só o procedimento. Então, uma das coisas que tem acontecido no Brasil e no mundo é mudar a remuneração. Isso já tem muitas iniciativas, né? De hoje operadoras de saúde trabalhar em função de várias modalidades de pagamento que não seja só o procedimento. Mas quando a gente coloca valor, né, o valor do paciente, aí tem que trazer o paciente para dentro do cenário principal. Eu acho que é essa mudança que muito mais vai além do que o pagamento. Então, o pagamento é parte do processo de agregação de valor, pensando no paciente como foco principal. Porque a gente não pode esquecer que o setor de saúde é um setor muito complexo. Se a gente pensar no número de stakeholders, né? Quem que é um cliente de um hospital? Que quando eu tenho uma loja, eu tenho um cliente. Eu tenho o comprador, certo? E de um hospital? A gente tem um cliente, a gente tem um médico, a gente tem a operadora. Eles respondem essas 3 e cada um tem uma noção de valor. E aí começa a confusão, porque cada um tem um peso. E aí essa mudança que o Porter propõe no Repensando a Saúde é repensando o modelo como um todo. Então assim, vamos todo mundo pensar no valor do paciente e aí trazer o paciente como centro de atenção. Não é simples. Esse valor é da perspectiva do paciente, é o resultado final da entrega do serviço. É uma composição de tudo, né? Porque quando a gente fala hoje, porque para entregar uma boa qualidade de saúde, né, ou de tratamento, vamos assim dizer, se a gente for falar de tratamento, e quando a gente fala de saúde a gente tem que abrir um pouco o escopo, porque hoje a gente também fica muito reativo, né? A gente sempre trabalha na questão do tratamento, depois que eu estou doente, e a gente tem que pensar um pouquinho maior, que eu acho que é por isso que inclusive a própria Shift mudou seu posicionamento e a sua missão, no sentido do seu negócio antigamente era só laboratórios e hoje ela também tem medicina diagnóstica e preventiva, né? Porque para entregar esse tratamento, isso custa caro, né? Então a gente sai de volume e custo para percepção e resultado. E aí pensar isso numa cadeia maior. Eu acho que que é o grande desafio do modelo, né? Mas em essência é isso, qual é o valor percebido, quanto que eu estou disposto de pagar, inclusive financeiramente, com a minha vida, com o meu resultado, com a quantidade de vezes que eu vou no laboratório, com a quantidade de vezes que eu vou no hospital, como eu sou tratado, como eu faço meu agendamento, e aí a gente começa a entrar na cadeia de toda a jornada do paciente, desde o momento que ele pensa num tratamento, ele precisa de um tratamento, até o final da vida dele. Então, muda o conceito. Então, e aí fazer com que todos esses stakeholders que trabalham em função do setor de saúde, que é o médico, o paciente, as operadoras, os prestadores de serviços, pensar nisso de outra forma, né? Mudar o conceito de valor, porque cada um tem um valor
diferente. Como conciliar todos esses agentes no mesmo conceito, na hora de precificar, por exemplo, um serviço prestado? Um dos primeiros temas que o pessoal fala é a questão da precificação, né? Então essa precificação, ela realmente tem que ser mudada porque a conta não fecha. A gente já sabe que o buraco da saúde, seja na saúde pública ou seja na saúde privada, ele cada mês mais aumenta, né? Principalmente em locais de grande acesso à saúde. Se você pegar os tratamentos disponíveis nos Estados Unidos e o rombo que é a saúde, tanto é que está tendo a polêmica toda, teve o Obamacare, agora o Trump quer tirar e assim por diante, então começou de lá esse negócio. E como você precificar isso, né? Como todo mundo entender essa cadeia? Então tem algumas coisas mais simples que estão sendo feitas, algumas mudanças estratégicas estão sendo feitas. Por exemplo, isso já tem no mundo inteiro, né? No que se diz respeito a resultado, por exemplo, a eficiência do resultado, né? Eficiência de um serviço, começa a se pagar por procedimento, por diagnóstico, desculpa. Isso é um modelo. Está começando a existir. Ou seja, eu tenho um apendicite, eu vou pagar R$5.000 para te curar. Não importa o que eu vou fazer. Esse é um modelo. Quantos exames? Então, quanto mais eficiente o médico for, mais preciso, mais rápido, melhor tratamento, mais cedo você sabe. Então esse é um dos modelos que está sendo preconizado por aí. Então é uma fórmula um pouco mais simples, mas é difícil porque você tem que fazer toda a cadeia. Tem um outro que eles chamam de pacote, né? Então é pacote de diagnóstico, é uma composição de pacote para poder fazer a remuneração. Esse é sob o ponto de vista custo-resultado. Tem um outro modelo que já está crescendo bastante para trabalhar nesse modelo, que é do profissional de saúde, porque a gente também tem que entender que um hospital é um negócio do outro mundo. Lá você tem enfermeiro, você tem farmacêutico, você tem médico, você tem Deus, porque os médicos pensam que tem vários médicos aqui, né? Não pode fazer piada, né? Pode? Cadê os nossos amigos? O risco é seu. É meu, né? Não vou fazer não, eles são meus futuros clientes, né? Tufi é bravo. Hã? Tufi é bravo. Tufi é bravo. Cadê o Tufi? Eu não vi ali, né? Pode fazer piada, Tufi? A diferença de Deus e médico você sabe, né? A diferença de Deus e médico você sabe. Deus não pensa que é médico. Deus não pensa que é médico. Tô brincando. Então, é um mundo complexo hospitalar. Então, tem muita gente puxando para muita coisa. Então, como entender isso tudo? Então, tem uma outra coisa que tem acontecido, que a gente tem visto, que é remuneração baseada em qualidade e resultado. Então, são todas pequenas iniciativas que começam a levar as instituições para esse modelo. Não tem uma fórmula ainda. Ou é assim que vai funcionar. São conceitos que estão sendo criados. Então, por exemplo, já existem hospitais, inclusive no Brasil, que remuneram pela taxa de sucesso. Aí começa a questão de indicadores, né? Como é que eu coloco indicadores nisso? Então, como dosar isso, né? Porque diga como você vai me medir, que eu digo como que eu vou me comportar, né? Mais ou menos isso no mundo inteiro. Então, médicos sendo remunerados em função dos seus resultados, em função de não complicações médicas, de tempo de internação, de recuperação, por exemplo, de retorno, né? Quanto custa para um hospital, quem está aqui com o hospital, o Dr. Tufi, o pessoal que conhece aí o hospital, um paciente que volta? Custa, porque ele volta já complicado, né? Ele não devia ter ido embora, voltou, e isso é tudo custo que hoje o hospital é remunerado baseado no volume, e esse conceito tem que mudar. Então, algumas iniciativas, tanto no setor de qualidade, quanto no setor de pacote e resultado, têm acontecido. Um outro movimento também, e também acontece no Brasil, por exemplo, hoje você pega vamos falar do ramo que a gente conhece bastante, laboratório. A Shift tem 70% dos nossos clientes, 70, 80% dos nossos clientes, eles têm algum tipo de certificação internacional de qualidade. Então a gente hoje tem os laboratórios mais de qualidade do Brasil, né? Nós temos 40% do mercado dos laboratórios top acreditados nos programas internacionais. Já existe um movimento. Então, o que acontece? Hoje você vai fazer um determinado exame num laboratório que tem todo esse processo de qualidade, ele vai ser remunerado tal como um laboratório de porta de esquina que faz exame na pia. Simples assim. Então, não tem essa diferenciação.
O médico que quer diferenciar perante um plano de saúde, o que ele faz? Ele corta o plano de saúde e começa a trabalhar particular, só. Aí ele cobra o que ele quer. Mas num serviço hospitalar é difícil, você tem que ter um poder muito grande para negociar com o hospital. Então, como fazer essa diferenciação? Então, já começam algumas iniciativas de identificar selos de qualidade nos prestadores de saúde para que as operadoras os paguem diferenciadamente. Mas também é uma iniciativa. Você percebe que são pequenas iniciativas que vão levar para esse modelo do valor agregado. Porque, teoricamente, um laboratório com mais eficiência, um hospital com mais qualidade, com menos infecção hospitalar, vai trazer um cuidado melhor para o paciente. Tudo isso, teoricamente, diminui custo para o hospital, porque diminui justamente essas retorno ou complicações que acontecem normalmente. Os números são impressionantes. Quando a gente começa a olhar números assim, você fala assim, não vai entrar no hospital, não. É melhor ficar em casa. Mas errar humano, gente, não tem jeito. A gente, por mais queira achar que ali vai ser tudo perfeito, né? Então tem os números bastante grandes de retorno, de procedimentos inadequados. Ou, nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se, porque lá é gostoso de olhar, a gente fala muito dos Estados Unidos, não é porque quer ser toda hora americano, eu estudei lá, vou muito lá, estou estudando agora de novo, mas porque eles têm dados, então tudo que você vai olhar tem dado, tem número, eles quantificam tudo, então isso fica muito rico, né? E no Brasil a gente carece de dados, né? A gente carece de pesquisa. Mas estima, lá nos Estados Unidos, 30% do gasto em saúde, e nós estamos falando de trilhões, né? Questão de waste médico, ou seja, procedimentos que você não fez e deveria ter feito, fez e não deveria ter feito, procedimentos errados, condutas erradas, coisas que não precisavam ser feitas. Então, evidentemente, você tendo um processo de qualidade, você tendo tecnologia, e cada vez mais pensando nisso, reverte, lógico, que num tratamento menos custoso. Legal. Para tornar isso um pouco mais palpável, olhando pelo lado do paciente, como que seria a jornada desse paciente nesse conceito de saúde baseada em valor? Esse é um outro tema também, que dá para fazer uma fala só dele, que dentro dessas puxadas para o valor e para trazer o que já aí o pessoal fala de patient-centric, que é o cuidado centrado no paciente, né? Fala-se muito da jornada do paciente. Então, a jornada do paciente, ela começa desde que ele pensa no médico. Aí ele tem que ver como é que está o convênio dele, se ele vai ser autorizado para fazer aquele exame, como é que ele vai proceder, onde ele vai chegar nesse exame, como é que ele vai ser atendido, o tempo que ele vai esperar. Isso tudo é a jornada do paciente. Então, a partir do momento que eu faço intervenções de melhoria de processo, e de melhoria de valor para o paciente, para que ele tenha esse valor percebido, eu estou incrementando o valor. Então a jornada do paciente vai lá desde a hora que ele pensou, falou assim, nossa, eu precisava fazer um check-up, ou eu precisava, estou com um problema, estou com uma dor, né? Então a jornada dele vai em todo o caminho que ele... E aí a gente tem que começar a pensar, esse é um dos grandes desafios que se fala muito quando se pensa em medicina baseada em valor e patient-centric, né, que é o paciente como centro da atenção, é de a gente não pensar mais como silo e trazer esses stakeholders, esses fornecedores para dentro de um ecossistema maior e entender o seu papel nesse ecossistema. E aí então o laboratório entender que ele faz parte de um ecossistema do setor de saúde e que ele tem que abrir esses horizontes dele e acabou de aquilo que eu recebi um pedido médico, eu vou lá colher, a minha atribuição é lá colher o exame e entregar o resultado, ponto, cumpri minha missão. Não, tem mudado isso. Inclusive, a gente até fez uma apresentação recente e fizemos uma pesquisa com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, aqui que foi até divulgada e está saindo até um paper na Alemanha, que é sobre super e subutilização de exames. Fala-se muito, as operadoras de saúde têm pressionado os laboratórios, por exemplo, dizendo que se pede muito exame. Que o grande vilão são os laboratórios e a imagem, né? E inclusive o ministro da Saúde soltou um dia numa fala que 50% dos exames laboratoriais no Brasil eles são desnecessários. Fato é que os pacientes sequer pegam o resultado.
Isso causou Então, o que a operadora... Então, pensando nisso, percebe o valor de cada um? O laboratório quer fazer mais exame. Aí a operadora de saúde, pensando nisso, ela começa a colocar os auditores e boicotar os exames. Então, o médico só pode pedir 3. Um médico que pedir 5, cai o valor dele lá na Unimed. E assim por diante. Aí começa essa briga de foice. E aí o médico não pede porque... Percebe? E aí, nós fizemos uma pesquisa com a SBPC, porque o pessoal falou muito em superutilização, mas o pessoal esquece de subutilização. De novo, vou citar números americanos, mas não deve ser muito diferente do Brasil. Estados Unidos, 17 a 18% dos pedidos médicos de exames laboratoriais são superutilizados, ou seja, 18% a mais. É um número considerável. Né? O setor de saúde que não tem essa margem de lucro, economizar 18%. Só que ninguém conta que 28% é subutilizado. Ou seja, eu poderia ter te dado um tratamento melhor se eu tivesse pedido mais exame. Virou de ponta cabeça de novo. Então a operadora tem que começar a pensar assim. Nós fizemos essa pesquisa com a SBPC e foi publicado que, na realidade, a gente fez uma pesquisa, por conta do volume que a gente hoje processa 230 milhões de exames por ano, 40 e tantos milhões de pacientes por ano. E a gente chegou num dado estatístico importante, demoramos aí 1 ano para fazer, que é 5% só que não é utilizado. Né? Então é muito diferente dos 50% que ele falou. Então eu acho que é esse modelo que tem que começar a mudar e falar assim, olha, não é super ou sub, eu preciso pensar na cadeia como um ecossistema mais conectado. E como é que eu me conecto com isso? Qual que é o meu papel dentro de um processo como um todo? E não pensando só no laboratório, não pensando só no médico, não pensando só no atendimento, no agendamento, e sim entender que a jornada começa lá atrás. Né? O Michael Porter ele fala sobre integração dos stakeholders nesse tratamento do paciente. Né? Como que poderia funcionar isso daí? Esse é o ponto nevrálgico do negócio, porque a gente tem que pensar na cadeia realmente de uma integração muito grande. Né? Lógico que hoje a gente tem... E aí quando a gente fala de integração, a gente fala de interoperabilidade, logicamente, aí entra a tecnologia bastante forte, né? Porque a gente precisa realmente ter esses dados disponíveis para todos os stakeholders, aí tem uma briga ainda, né, de quem são esses dados, onde ele vai ficar e assim por diante, mas de integração de processo realmente, de como a cadeia senta junto para conversar. E essa é a mudança de paradigma que a gente está enfrentando no processo. Mas as instituições de saúde também têm acordado, os médicos têm acordado, todo mundo está no mesmo... Todo mundo sabe que algo tem que ser feito. Né? Tá um pouco... as pessoas ainda estão um pouco preocupadas como é que isso vai acontecer, mas se você perguntar para qualquer um na área de saúde, todo mundo fala que está ruim, né? Mas todo mundo está ganhando dinheiro. Então tem coisa aí, assim... tem desequilíbrio, as peças precisam se acertar. Né? E é esse pensamento na cadeia de saúde como um todo que vai fazer. Então, o Porter fala muito disso, fala realmente de entender, volto na questão da jornada do paciente, desde o comecinho, do que ele precisou nesse processo de jornada. E essa integração será fundamental. Então, a operadora de saúde, as seguradoras, os laboratórios, os centros diagnósticos, os hospitais, os médicos, né? E o próprio paciente, que inclusive é uma coisa que traz até para o centro, vou até pegar o gancho e mostrar aquele vídeo que eu acho que vale a pena, que é uma campanha que está tendo nos Estados Unidos para fazer o paciente, porque a gente sabe que o paciente, hoje nós, né, somos muito mais informados. A gente vai para o médico, a gente já sabe de tudo. O Dr. Google já resolveu para nós. Precisava do médico, né? E aí tem muito médico que não gosta disso, né, Dr. Fick? Mas, na realidade, existe uma tendência de fazer o paciente ser protagonista do tratamento dele. E aí tem algumas quebras de paradigmas importantes. Né? E aí tem uma campanha que chama Choosing Wisely, que eu mostrei no ano passado um evento que nós fizemos aqui, porque a gente faz evento para cliente, e que derrubou os laboratórios da cadeira, porque fala assim, onde vai vir a disrupção do setor de laboratórios? Né? Porque vai acontecer, a tecnologia está aí, muita coisa vai acontecer. Será que ela vai vir que vão descobrir uma nova técnica de fazer, como hoje a gente tem, né? Antigamente, você colhia um cortisol, tinha que ir no laboratório às 8, depois tinha que ir depois às 16, depois tinha que ir à meia-noite,
o ideal, né? Não é 8, 16, meia-noite, porque o nosso cortisol tem um pico, não vou dar aula de medicina aqui. Mas, aliás, nem tem propriedade para isso, é que a gente sabe. Hoje em dia, o paciente leva um cotonete para casa, passa na bochecha, põe na geladeira e depois faz o exame. Então, nós estamos mudando. Então, mas será que é essa tecnologia que vai se romper? Ou será que é um modelo de negócio diferente? Eu acredito mais no modelo. E aí tem esse vídeo que fala que é até engraçado. Depois eu explico um pouquinho do vídeo. Uma campanha que está rolando nos Estados Unidos. Pode parar, porque ela é longa. Já deu para ter uma ideia, né? Então imagina a indústria de saúde, né, olhando para isso. Isso não foi feito por uma seguradora de saúde, não, gente. Isso foi feito por uma comunidade de falar para o paciente, começar a discutir com o seu médico o papel e o diagnóstico dele. E aí isso traz uma revolução muito grande. Inclusive tem você ia fazer uma pergunta, né? Não, eu ia falar, comentar, é o empoderamento do paciente. É o empoderamento do paciente. Nessa linha que eu acredito que vão ser as revoluções. Aí se a gente pensar em alguns modelos que têm acontecido no mundo, tem um que eu vi o ano passado que me arrepiou, que eu acho que vale a pena compartilhar, chama Coordinate My Care, e foi feito na Inglaterra. A Inglaterra colocou uma plataforma de tecnologia disponível onde o paciente decide como ele quer morrer. E isso está... Porque assim, você está velho na sua casa, você tem um troço, e aí o teu filho, tua família quer te recuperar, né? E põe no hospital e faz aquele monte de coisa, e você fica 2 anos brigando com aquilo, gasta uma fortuna do sistema de saúde e acaba morrendo sofrendo. E aí eles fizeram uma plataforma na Inglaterra única, que os paramédicos, os hospitais estão todos integrados, e o paciente, junto com a operadora de saúde, define como é que no caso de uma intervenção, no caso de um problema grave, como é que ele quer ser cuidado, né? E a gente eu vi experiências de um cara que inclusive participou do projeto, que coincidentemente morava na Inglaterra, e ele falou: foi a coisa melhor que eu fiz na vida do meu pai, porque ele morreu do meu lado, né? Então você muda, coloca o paciente empoderado, né? Não só no final da vida, mas em tudo. Será que é isso que realmente eu enxergo como valor, né? Que eu quero para mim? Então o conceito valor traz muitas coisas do que só o financeiro. Legal. Como que a tecnologia pode ajudar nisso tudo? Eu vejo assim, eu tenho falado por aí, que a tecnologia tem um papel fundamental nisso. Primeiro, no processo que você acabou de falar, de integração, né? Eu tenho que todos esses stakeholders, todo mundo está falando a mesma língua. A gente tem aí algumas tecnologias que têm
sido fantásticas, não estão sendo usadas ainda no mundo todo, mas em alguns lugares, para quem é tecnólogo aqui, tecnólogo, né, tem ouvido muito falar de blockchain, né? A Estônia, por exemplo, foi o primeiro país no mundo a adotar blockchain para a saúde. E no país inteiro. Patrocinado pelo governo. Então, assim, você começa a ver o que é o impacto disso, né? De qualquer um ter os seus dados de saúde disponível, inalterável, dentro de um processo rastreável, com acesso a toda a cadeia de saúde. Então, vai desde isso, né? Que é como eu faço a integração e a interoperabilidade dos prestadores e das pessoas que trabalham com saúde, como também como eu melhoro os outros valores da percepção do paciente. Nós, por exemplo, estamos com um projeto aí de melhoria da experiência do paciente. A gente foi até numa missão tem acho que 3 semanas, 4 semanas, sei lá, isso? Em Cleveland, todo mundo já ouviu falar da Cleveland Clinic, né? Os mais velhos na época de que todo mundo que era rico tinha problema no coração ia para a Cleveland Clinic, e agora elas continuam, né? Mas realmente é um negócio fora do normal. E eles têm o maior case de experiência do paciente no mundo, desde o agendamento até a hora de ir embora e etc. E como você fazer a tecnologia melhorar essa experiência. Seja num aplicativo que você vai ter de mobilidade, no agendamento de um exame, no retorno de um médico, como que a tecnologia pode usar essa mobilidade que a gente tem, a experiência do paciente, evidentemente diminuir custos, porque quando a gente fala de valor, quanto menor custo eu tiver em termos de procedimento, volume, etc. e tal, sem dúvida eu vou ter mais dinheiro para gastar em outras coisas. Então a tecnologia, aquela pirâmide que todo mundo aprendeu que trabalha com tecnologia, né, começa lá desde o operacional, vai até o tático, na saúde não está mudando. Ninguém fez uma pirâmide ainda, aliás a ideia é boa, né, fazer uma pirâmide de valor, cadê o Pradella? De valor sabe aquela pirâmide que tem, que vai do operacional até o estratégico para as empresas? E na saúde, ninguém pensou nisso ainda, né? Isso tive agora ideia. Como é que eu vou adicionando valor para chegar e usar a tecnologia a serviço da saúde, a serviço da vida. E quem sabe, né, eu sei que a gente tem que sonhar longe e para poder fazer as coisas acontecer, quem sabe a tecnologia não vai ser a grande possibilidade de democratização da saúde, porque também é muito injusto, né? Hoje, se você tem acesso aos grandes hospitais, aos grandes médicos, aos grandes serviços, você tem acesso a uma saúde diferenciada. Você pode se livrar de muitos problemas de saúde. Mas e quem não tem, né? Que é a maioria, né? A gente tem uma população muito grande no Brasil e não é diferente no mundo, né? Então, de repente, a tecnologia ela pode realmente dar esse passo a mais, né? E trazer muitos resultados. Em outros vieses também, outros caminhos também. Muito se fala de monetização de dados, né? E aí a gente, de novo, pensando em valor, né? Não, então eu tenho uma quantidade de dados lá no meu hospital, no meu laboratório, então eu vou pegar esses dados e vou vender para uma indústria farmacêutica. É um caminho, né? Não sei se muito vai acontecer, não, né? Eu brinco, não pode falar besteira, né? No Grind pode? A gente edita. Edita? Não, tá gravando, né? Não, a gente pode falar. É que nem... E aí o pessoal fala de Big Data, dessas coisas todas, né? E aí a melhor frase que eu ouvi de tudo isso é que Big Data é que nem sexo na adolescência. E monetização de dados, né? Todo mundo está falando do assunto, todo mundo diz que faz, mas na realidade mesmo são pouquíssimos os que estão fazendo. Então, é mais ou menos isso. Então tem esse lado aí do Big Data, das brincadeiras e todas, mas tem muita coisa boa que dá para fazer. Então a tecnologia pode ajudar nisso. Nós temos hospitais nos Estados Unidos que estão, através de, por exemplo, trabalhos feitos com variabilidade de exames, ajudando protocolos de pedidos de exames para os médicos, né? Olhando o comportamento, como é que um grupo de pacientes está se comportando. Então, potencializar isso, mas em favor do valor, não monetizar, né?
Então a tecnologia ela vem nesse aspecto como um todo. Então o pessoal que está aí de startup como é que eu posso, olhando assim, como é que eu posso melhorar a vida de um paciente? Né? Como é que isso vai fazer ele mudar e ter uma experiência? Tem um congresso que eu vou nos Estados Unidos com frequência que chama HIMSS, que é o maior congresso, eles chamam assim, onde a tecnologia e a saúde se encontram a serviço da vida. São 60 mil pessoas. Como nos Estados Unidos é tudo louco, né? Tudo número assim, né? Você vai num congresso com 60 mil pessoas, né? Eu que nasci em Potirendá, falo, nossa, 6 Potirendá dentro de um congresso. Entendeu? Né? É muita gente. E tem umas coisas muito loucas de tecnologia, assim, de paciente que esquece de tomar medicação. Então, hoje, cápsulas inteligentes, né? Enfermeira robô que consegue identificar a tua íris e fala assim, Vladimir, você está deprimido hoje. Então, eu acho que a tecnologia tem essas coisas disruptivas, mas tem o acesso, né? Tem a mobilidade, a disponibilidade, a integração, a potencialização dos dados. Eu acho que tudo isso tem um papel muito grande, mas muito grande. Estratificação de risco. Lógico que tem uma questão de ética, por exemplo, mas o cara que vai na academia, come tudo direitinho, faz exercício, ele paga o mesmo valor do plano de saúde que o cara que dorme, fuma. Não é justo. Lógico, tem a questão da ética, né? Também, né? Essa questão da genética que está entrando aí, o cara que pode descobrir que daqui a 30 anos ele vai... Né? Mas a gente pode usar isso diferente. Se a gente pensar como o Porter está pensando, do paciente como centro, e não só do resultado financeiro, do custo versus o que eu estou sendo remunerado, a gente pode trazer esses elementos para dentro da fórmula, com o apoio da tecnologia e ainda ser ético e quem sabe, democratizar um pouco melhor a saúde. E hoje existem até empresas de seguro, né, que com wearables mapeiam hábitos dos clientes e eles oferecem desconto na mensalidade. Né? Do mesmo jeito que as seguradoras estão fazendo. Exatamente. Então, nos Estados Unidos já tem. Sim, é comum. Você pode pedir um chip, põe no seu carro e a seguradora te monitora durante 6 meses, 3 meses. Dependendo do seu comportamento no trânsito, é o teu desconto. Não é justo? Do cara que passa em vermelho, do cara que corre. E a mesma coisa com a saúde. Então, existe então, os wearables é uma coisa que, se eu fosse apostar em algumas coisas, eu acho que uma delas eu acho que é essa, né? Que a gente cada vez mais está olhando mais para a nossa saúde em tudo que a gente faz, né? Às vezes tem colchão já que faz um diagnóstico da tua noite. Colchão que põe bigueira lá e leva para o teu médico. Tanto é que agora, vocês devem ter os tecnológicos, a gente adora a letrinha, né? Aquele BYOD lá, né? Bring Your Own Device. Tem agora Bring Your Own Data. Nos Estados Unidos já está comum. O médico está saindo da posição daquela de não quer que o paciente se envolva, não quer que vá no Google, não quer isso, não quer aquilo, para falar para ele só, sabe aquele relógio que você tem da Apple, ou aquele outro Fit da Samsung, que você mediu quando você andou, não sei o quê, traz isso para mim, já tem sistemas que estão importando isso, e aí o médico está com a campanha nos Estados Unidos, Bring Your Own Data. Lógico que ele não vai basear uma decisão muito importante, né? Nenhum médico é louco disso, sem fazer uma investigação mais apropriada, porque a gente não sabe qual é a qualidade daquele dado. Mas tem comportamento, tem um monte de coisa. Então, a tecnologia vai e a gente vai avançar nisso. Pode dar o cenário real, né? Mas o que perguntar para o paciente ficar constrangido de falar que tem menos hábitos ruins. Legal. Você falou que há alguns movimentos no mundo nessa direção, e inclusive no Brasil, né? Quem são essas instituições que estão liderando essa nova medicina, esse novo jeito de olhar para a saúde? Eu não sei se tem um líder, né, no Brasil e nem lá fora. Lá fora tem alguns nomes importantes, né? Esse que eu falei da Cleveland Clinic, que hoje é conhecida como o maior, tanto é que eles têm um instituto chamado Instituto Patient Centric. Que inclusive eu comecei a falar, não terminei. Nós somos num evento agora, numa missão de alguns hospitais do Brasil e alguns laboratórios para estudar como é que a Cleveland Clinic trabalha nisso. Então eles são um nome muito, muito fortes em termos de a centralidade do paciente no cuidado, que tem a ver com medicina de valor.
Existe também na Universidade do Texas, né, que tem a própria professora Elizabeth, hoje é professora lá na escola grande. Nos Estados Unidos, em Nova York, tem muitas iniciativas num grupo de hospitais, acho que chama West Digital, West alguma coisa assim, que trabalha muito com essa questão de remuneração por valor. Então parece que eles estão em torno de 30% de remuneração dos profissionais de saúde baseado no resultado. Então, mas não tem, eu não acredito que tenha um líder assim, não. Posso estar até enganado, porque as coisas, por mais que a gente vá em evento, né, e tenta estar escutando tudo que está acontecendo, pode ser que tenha alguém despontando aí. No Brasil tem alguns casos, né? Eu vi que a própria Unimed, ela na conferência que ela faz das várias Unimeds pelo Brasil, ano passado ela colocou como tema de pensar em remuneração baseada em valor. O Einstein tem um instituto lá dentro, né, de medicina baseada em valor. Se você, aliás, tem até um curso lá na faculdade deles. O Einstein tem uma faculdade, então eu diria que o Einstein e o Sírio-Libanês são hospitais que estão pensando nisso. Mas fazer algumas iniciativas do jeito que a gente está fazendo, eu acho que ele está no caminho certo, para dizer que ele é líder e que ele ou ela está despontando, eu acho que seria injusto talvez com todo mundo que está pensando nisso, né? Então eu não vejo, assim, não existe uma notoriedade. Tem alguns países, né? O pessoal fala muito que a Suíça e a Alemanha estão muito à frente disso, né? A Inglaterra também está tentando entrar, até porque na Inglaterra tem um sistema de saúde bastante peculiar, né? Que a saúde lá é pública para todo mundo e de boa qualidade. Então, tem algumas iniciativas, mas eu não sei se tem uma liderança, não, Vladimir. Se tem, eu desconheço. Tem esses pontos, assim, esses nomes, né? Cleveland Clinic falando de essência do paciente, mas não acho que tem alguém liderando isso, não. Como todo modelo disruptivo, você encontra muitas resistências, né? Você que já está a par de várias experiências dessa, o que você vê em termos de resistência para implementar um sistema, um conceito novo desse? Tem bastante, né? Mas todo esse movimento que a gente está fazendo de pressão, de inovação e de custo que a gente não vai conseguir pagar, todo mundo sabe que alguma coisa tem que ser feita, né? Lógico, as resistências existem, né? E algumas empresas vão ficar para trás, né? E outras vão se reinventar, né? Isso não tem jeito. Eu acredito muito mais na revolução, na disrupção do setor de saúde, no modelo de negócio do que na tecnologia em si. Porque o laboratório, vamos falar do mercado que eu mais conheço, que é laboratório e imagem, né? Mais do que hospital. Um laboratório que se preze, que está seguindo a tecnologia, ele não vai deixar de existir porque uma tecnologia nova surgiu. Ele vai acompanhar esse negócio. A mesma coisa que a gente. Você não vai deixar de fazer programa de computador porque tem uma linguagem nova, ou porque tem uma metodologia. Se você, minimamente, se acompanhou as tendências do mercado, você vai se reinventar. Mas o modelo pode ser disruptivo. E aí pode pegar todo mundo de calça curta, né? Eu acho que eu acredito muito mais no modelo, por exemplo, desses do que aconteceu com o Airbnb, com o Uber, do que... Porque que tecnologia tem o Uber? Nenhuma. Sorry, os de aplicativo. Aí tem uma ideia boa. Tem uma plataforma. E muito se fala em plataforma, né? Lógico que tem muita gente grande entrando nesse negócio. Não sei se vocês viram recentemente, Bezos, o cara da JP Morgan e da Health Park, o cara lá, o Buffett. Os três se juntaram num conglomerado para investir no setor de saúde. Não estou falando de três, o cara mais rico do mundo, que era o Buffett, agora é o Bezos, né, que é o dono da Amazon, e o cara da JP Morgan. Então, assim, mas eles falaram que se a gente não conseguir fazer disso, trazer o valor, não vai desromper. Então, eu acredito muito mais na disrupção no modelo, na maneira de fazer, né? Até pouco tempo atrás, a gente tem até o Kaiser aqui, ó, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente falava de tirar o paciente do hospital, era loucura, né? Hoje é uma tendência, né? Quanto mais tirar o paciente, então o tal de paciente deshospitalizado, né? Que é o teu negócio, né?
é uma tendência, quer dizer, mudou o modelo. Então, por quê? Porque é muito melhor para uma operadora de saúde pagar ele para tirar o paciente e cuidar do paciente em casa, que está trazendo valor para o paciente. O cara está numa situação, ele pode ficar em casa, ele pode ficar com a família, né? Então você vê, é um modelo que há pouco tempo atrás, muito provavelmente quando eles começaram um negócio desse, os hospitais os viam como concorrente. Estou falando besteira? Não, isso mesmo. E hoje não, vê como parceiro. Isso mesmo. É esse shift que vai acontecer e que a gente precisa estar preparado nos nossos negócios quando a gente pensa em desromper. Eu brinco aqui na shift, você tem alguém que vai me desromper, que seja eu mesmo, né? Não é? Por isso que a gente está envolvido com startup. Resume tudo. E como você vê o papel do governo nisso tudo? Essa pergunta você dava para pular, não? Perguntar para os universitários, né? Eu acho que o papel do governo não é diferente do papel de todo mundo, né? Tem algumas coisas que acontecem para o bem. Então, lógico que no Brasil, às vezes, tem umas coisas meio tortas. Falando do governo brasileiro, né? Vamos trazer para a nossa realidade, né? Porque tem esses casos maravilhosos que a gente ouviu da Estônia, ter uma plataforma, o governo dos Estados Unidos, até 2020, todos os hospitais têm um valor que eles recebem em incentivo, quanto mais cedo eles entrarem no portal criado para ter uma plataforma única de dados eletrônicos nos Estados Unidos. A partir de 2020, eles recebem uma multa. Percebe? É um papel importante nesse processo, porque aí um paciente que vai no meu consultório, vai no consultório do fulano, eu tenho acesso aos dados dele. Né? Tem algumas iniciativas no Brasil, né, que são importantes. Você vê hoje, por exemplo, nós estamos discutindo, a gente faz parte de um grupo aí do Copis, que fala, que a gente não é do Copis, mas a gente tem ouvido e acompanhado o Copis, embora a gente já pleiteou uma vaga lá com a Liz Brasil. Fraude no paciente. Fraude, eu tenho um convênio médico e o Vladimir vai fazer exame no meu nome. Isso acontece diariamente. Você usa o meu convênio. Entendeu? Não sabia disso, né? Acontece. Então, fraude. As operadoras de saúde ficam loucas com isso. Né? Então, aí começou a atuar a tecnologia a favor do serviço. Né? Biometria. Vamos resolver o problema. Todo mundo que tem aqui os convênios de saúde sabe que tem biometria. Só que aí cada operadora no Brasil está adotando uma estratégia. Tem gente que está lendo dedão, tem gente que está lendo face, tem gente que tem token. A Mil agora tem token, que nem banco. É que a Mil é fraca, que não deve ter aqui em Rio Preto, né? Então você vai no médico, aí você vai autorizar o exame, vem no celular um token, nem autorização de banco. Aí você digita aquele token para saber que é você. Olha o pandemônio que está acontecendo isso. Eu estou resolvendo um problema de identificação de paciente e fraude, que eventualmente vai melhorar o meu custo, só que eu estou criando um problema na ponta colossal, uma torre de Babel. Então, qual que é o papel do governo? O papel do governo é esse. Vamos criar um padrão de biometria que seja aceito, que seja, né, tal como foi feito com o TIS, né, que é um protocolo de troca de informação de saúde suplementar, troca de informação de saúde suplementar, que hoje todas as operadoras de saúde devem seguir, porque antigamente a gente tinha, ainda tem algumas variações, porque acontece, mas está muito melhor do que era antes. A gente tinha 200 mil formas de fazer a autorização do nosso sistema com as operadoras de saúde. Protocolos diferentes, porque padrão é tão bom que todo mundo quer ter o seu, né? Entendeu? É o padrão que todo mundo quer ter o seu. Então não virou meu padrão, é meu padrão, né? E aí, há um tempo atrás, a ANS criou o TIS e teve um processo de padronização da maneira de fazer a autorização e troca de informações. Tem algumas variações que ainda acontecem hoje, mas é muito melhor do que era hoje. E aí, a gente tem que pensar no modelo como um todo. Então, eu acho que o papel do governo seria nessas regulamentações, né, enquanto auxílio do processo. Como provedor de saúde, porque no Brasil a gente tem o SUS, aí a coisa é muito mais complexa, né? Mas a gente tem casos de sucesso aí, né? Que a gente entende que dá para fazer. A própria Shift, a gente tem 2 clientes no setor público que eu faria exame lá, que são de altíssima qualidade. Se eu fosse um dos stakeholders da saúde, dono de um hospital, de uma grande clínica, laboratório, como que eu começo a
transformar a minha empresa nesse sentido, para esse caminho? Eu acho que o primeiro ponto é aquela história, né? Tem um grande amigo que fala assim, quando você tem consciência, a tua responsabilidade aumenta. Né? Eu tenho usado essa frase com bastante propriedade ultimamente, desde que essa pessoa me falou isso. Eu acho que é trazer ao awareness, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Existe um problema grande no setor de saúde que é colocar na mesa. Né? O segundo é isso que nós estamos fazendo. Né? Eu acho que é trazer as pessoas. Não tem um Senhor dos Anéis que vai resolver o problema da saúde. A gente tem que resolver isso colaborativamente. Trazer todo mundo para a mesa para começar. Isso é uma cadeia que vai acontecendo. E aí eu acho que os resultados vêm. Então, o primeiro passo, eu acho que é entender que realmente você precisa fazer algo, que essa conta não vai fechar, que no fim a gente não vai ter população envelhecendo, demanda maior de serviços. Cada vez mais a quantidade de exames que existem disponíveis são gigantes. Né? Tratamentos alternativos, processos de melhoria da saúde como um todo. Então, cada vez mais eu tenho uma demanda maior com o mesmo custo. Então, fecha a conta. Então, entender que isso uma hora vai acontecer alguma coisa de ruptura muito grande e a gente vai ficar sem poder pagar essa conta, eu acho que é o primeiro passo. E que é uma tendência, aquela história, você vê o movimento, né? Uma hora vai acontecer de alguma outra forma. E aí eu vejo a disruptura. Né? E não vai demorar tanto tempo quanto demorou com a Kodak, que é o caso que a gente... Mas aí foi no caso mais tecnológico, né? De aparecer uma tecnologia que não existia e que não deram atenção. Mas eu acho que está mais no modelo. Então, entender realmente e participar mais ativamente, de entender o seu papel nesse ecossistema da saúde que é gigante e todos nós, em algum momento, vamos precisar desse negócio. Não tem jeito, né? Qual que é o mercado do setor de saúde? 7 bilhões de pessoas. E pouco, né, que a gente já é no mundo. Não tem jeito. Todo mundo, uma hora, várias horas, vários momentos, né? Então, entender esse nosso papel e saber que isso, trazer essa consciência é importante. Eu diria que é o primeiro passo. E aí participar dos movimentos que estão acontecendo. Muita gente está discutindo isso, mas só se fala nisso, só se fala de medicina baseada em valor, patient-centric, experiência do paciente, e aí vem inteligência artificial, como é que eu posso trabalhar com isso? Lógico, a tecnologia vai apoiar sim. Tem pessoas aí muito boas falando isso, teve, acho que uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, teve um TED Woman de São Paulo, a Drica, uma médica fantástica, foi falar desse assunto. Eu tive a oportunidade de estar num evento dela na Inovabra, lá do pessoal só de saúde, só startup de saúde, né? E ela falou disso e está envolvida nesse movimento. E fora, não só ligado a isso, né? Hoje se fala muito health techs, né? O que você está vendo de interessante que está indo nesse movimento? O que te chamou a atenção, né? Você que está muito ligado em startups, né? O que te chamou a atenção nesses últimos meses, anos? Sim, esse é um assunto complexo, né? Assim, tem muita coisa acontecendo, tem que tomar cuidado também com essa quantidade de coisas. Eu tenho uma outra linha que eu tenho falado para as corporações principalmente, tomar cuidado com a quantidade de inovação que ela tem dentro, porque a inovação ela pode ter um revés, né? A gente não pode esquecer dessa questão da interoperabilidade. A gente sabe que é importante, né? É um movimento importante, mas dosar isso para isso não virar um pandemônio dentro né? Daqui a pouco você tem um aplicativo para isso, aí o cara faz uma atualização no aplicativo para tudo, né? Entender que os aplicativos precisam operar, precisam fazer. Então, não que eu estou contra, mas eu acho que tem que pensar sempre na cadeia, né? Eu tenho visto coisas assim, dos mais diversos gêneros, né? O conforto do paciente é as que mais me chamam a atenção. Agora não vou lembrar o nome nem dela, nem da aplicação dela, mas também foi nesse evento que eu a conheci,
uma médica que também gosta muito de tecnologia e que ela teve câncer e sobreviveu e se curou, etc e tal. E ela fez uma plataforma hoje para crianças, para eles lidarem com gamificação com o seu estado de saúde. Então esse é o tipo da coisa que arrepia, entendeu? Então, porque a criança ela tem medo de perguntar para o médico, ela tem medo de perguntar para o colega, né? E ela está passando por um processo que a gente como adulto, se um dia passar, espero que não passemos, é complexo. Imagina uma criança, né? Então não é só o tratamento dela ali no hospital de câncer, mas é como lidar com isso. E eles fizeram, inclusive ganharam um prêmio mundial, empresa brasileira, que é gamificação para ajudar a criança a enfrentar o tratamento do câncer. Então essas resoluções de dores, né? Como ela vai ganhar dinheiro depois, isso é um outro tema. Alguém vai pagar essa, entendeu? Então esses é o que mais me chamam a atenção. Eu tenho visto alguns nesse sentido, né? De trabalhar na experiência do paciente, no processo dele, seja de cura, seja no processo de busca, de apoio, de como eu vivencio aquele momento. Eu acho que esses é os que mais me chamam a atenção, não é os que vão ser mais, talvez, eventualmente lucrativos. E aí tem coisas também muito legais, pequenas acontecendo, que podem bastante auxiliar. A gente, por exemplo, está desenvolvendo um app que tem a proposta de melhorar a experiência do paciente no laboratório. Então a gente mapeou todas as interações médico-laboratório que existem, desde o paciente pensar no exame que ele tem que fazer, onde é o posto de coleta, a fila que ele tem que tirar, ele poder conseguir entrar na fila do laboratório e pegar o check-in no estacionamento e o GPS dá para ele quanto tempo ele vai ficar na fila. Esse tipo de coisa eu acho que também é monetizável e vai trazer muito resultado, mas tem de tudo, Vladimir, tem de tudo. A gente tem visto coisas assim. Tem uma aqui de Rio Preto também, não sei se vocês conhecem, acho que inclusive chama GlucoGear, que é filho da Patrícia Braga. Que eles têm um aplicativo que tem a pretensão de, baseado no que você come, nos seus comportamentos, dosar sua glicose sem dosar você. É muito legal, chama GlucoGear, quem tiver interesse de ver. Então, percebe, né? Como, e aí eu estou melhorando o paciente, eu não preciso furar ele, né? Agora já tem até, no Brasil acho que não tem ainda, mas os Estados Unidos estão testando lente de contato que dosa a glicose e manda para o celular. Então você não precisa mais se furar, porque a diabetes é a doença do século, né? É uma doença complexa. E como que esse conceito de medicina baseada em valor pode afetar o mercado de medicamentos, por exemplo? Então, o grande desafio hoje, e aí eu acho que o pessoal de saúde também corrobora com a minha fala, é que essa é uma indústria poderosa, né? Bastante poderosa. Mas tem que trazer eles da mesa também. Eu acho que eles vão vir na mesa em um determinado momento, estão vindo muito provavelmente, porque aquela história, você viu a propaganda, fala assim, né? Menos antibiótico, menos isso, menos aquilo, e aí como lidar com isso. Eu não sei se dá para prever como é que isso vai desromper ou como é que vai afetar, mas que... E também a gente sabe que eles estão ganhando muito dinheiro para fazer investimento em pesquisa, né? Então, não dá para não entender que tem um modelo de negócio por detrás. Mas eu acho que virar esse negócio de ponta cabeça e olhar isso para um ecossistema unido, que está longe de ser, mas de uma certa forma acho que vai ter um impacto de todos os lados para entender. E aí tecnologia pode ajudar, interação medicamentosa, que é um problema também, o paciente automedicado, apesar que isso tem melhorado bastante. Marcelo, nós estamos chegando no final, mas como de costume eu costumo fazer um bate-bola, né, com quem
participa aqui do Grind, né? Eu queria primeiro te perguntar um livro que te marcou, que você recomendaria para quem está aqui hoje. Para quem está aqui, assim, livro é aquela história, depende do momento que você está, né? Então, assim, ao longo da minha vida tiveram vários. Eu vou, acho que, pegar o último que me marcou e eu tenho andado com ele debaixo do braço, que o pessoal na Shift, eu dei para todo mundo ler já, assim, meus gerentes e tal, que é o Founder's Mentality, que é a mentalidade do fundador. É um livro escrito por Harvard, por pesquisadores, que falam como crescer e manter a essência, a minha essência do fundador. Eu acho que a gente tem visto muito isso, principalmente nos movimentos de startup, no movimento as empresas crescem e perdem a essência dela. Então, é um livro que ele fala um pouquinho da mentalidade do fundador e traz E esse livro caiu para mim como uma luva, principalmente na Shift, né? É aquilo que eu falo, o livro é aquele momento que, se eu for uns anos para trás, eu vou te falar outro, se eu for uns anos para trás, eu vou falar outro, porque é aquele momento que você, né, quem gosta de ler, eu leio bastante, que você está precisando ouvir. E caiu como uma luva porque a gente vê isso aqui na Shift, como eu faço crescer, porque antigamente eu sabia o nome de todo mundo, né? Viajava com eles, hoje tem gente que eu não sei o nome, entendeu? Outro dia encontrei alguém no elevador e falei, onde você vai, né? Eu vou na Shift. Então, aí eu falei, não fiz integração com você ainda, não vai entrar não. Né? Então, como crescer e fazer com que essa mentalidade daquilo que a gente idealizou lá no passado, e o livro fala muito bem disso, então, para quem gosta, é uma fácil leitura, tinha só em inglês, agora parece que já foi traduzido, a mentalidade do fundador. Não vai confundir com outro que é do mesmo grupo, mas acho que esqueci. Desafios é a mesma. Mas esse é fácil, mentalidade do fundador. Legal. E uma ação rotineira que o faz crescer? Essa é fácil, também aprendi com uma amiga, não foi um amigo, essa foi uma amiga. Todo dia à noite, antes de dormir, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Se eu honrei meu dia. O melhor conselho que você já recebeu? Escolha bem as pessoas que você vai dar a mão para a sua jornada. Um ponto forte. Determinação. O seu maior sonho? Esse que eu estou construindo, de criar algo que faça diferença, que tenha impacto. A gente saber que 45 milhões de pacientes passam pelo nosso sistema e que dependem das nossas tecnologias para receber um resultado de exame, que vai ter impacto lá na decisão do médico e fazer algo de grande impacto, era algo que eu não sabia o que, mas eu queria fazer algo que fizesse sentido, não só uma empresa de sucesso. Uma última. Um conselho para quem está criando uma startup? Foco. Bem focado. Porque a gente costuma viajar demais, viajar é bom, sabe? Mas não vira negócio. A não ser que seja uma fábrica de sonhos, entendeu? E a gente vê muito disso, né? E aí você não tem foco, você não acaba. É bom ter iniciativa, mas acabativa é bom também. Marcelo, quero muito agradecer essa conversa que a gente teve aqui. Eu acho que foi muito produtivo para quem veio ao Startup Grind Rio Preto. Muito obrigado também por nos receber. Foi muito agradável o lugar. O lugar é muito agradável mesmo. E desejo muito sucesso aí. Obrigado por estarem aqui. A gente vai ficar mais um tempo aí. E a casa está aberta, a gente sempre recebe as pessoas aqui. Quem tiver curiosidade, a gente tem pessoal sempre nos ligam, a gente é sempre muito aberto, porque a gente acredita realmente nessa colaboração. Tanto é que alguns anos atrás a gente começou um movimento aí de conversar com concorrentes que fazem a mesma coisa, e a gente fundou a LIS Brasil. A LIS Brasil é uma associação das empresas desenvolvedoras de software do Brasil. E isso foi fundado esse ano, qual eu sou presidente, inclusive. E a gente colocar 70% do mercado de diagnóstico numa sala para discutir o que a gente tem de comum, né? E como que a gente pode ajudar a saúde, é importante. Então, a gente está sempre aberto, muito obrigado, parabéns, a gente acredita em tudo que a gente falou aqui, e fiquem à vontade de
conversar comigo hoje, tem a equipe aqui, tem boa parte da equipe que a gente tem. E também estamos abertos a recebê-los quando acharem que tem alguma coisa para conversar. Obrigado.